Eu sou biomédico pela Universidade Federal de Pernambuco e fiz medicina na Federal de Pernambuco também e acabei vindo fazer a residência de radiologia aqui na Unifesp. Eu sou Eduardo Caminha Nunes, né? Eu sou R2 da radiologia daqui da Unifesp. Para mim foi um grande prazer ser convidado para falar um pouco sobre o que eu faço aqui na Unifesp e em outras instituições, né? Eu acabei vindo parar na inteligência artificial pelo Dr. Felipe Kitamura, que hoje é o superintendente de inteligência artificial e inovação aplicada da DASA, que, para falar a verdade, eu acho que hoje é a empresa mais focada em inteligência artificial na área médica, acredito que do Brasil. E o Dr. Felipe Kitamura, ele é uma referência mundial hoje em inteligência artificial voltada para a área médica, principalmente na radiologia, né? E está aqui para poder falar um pouco do que eu aprendi, do que eu tenho feito nesses 2 últimos anos. Para falar na verdade, 1 ano e meio, né? Eu sempre gostei de computação, acabei vindo parar porque ele me recrutou, basicamente. E eu acho que vai ser a área que eu vou acabar seguindo mesmo. Só para declarar que eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu vou falar sobre algumas coisas, talvez seja um pouco técnico, e vocês podem parar e me perguntar. Eu vou tentar fazer de uma forma mais lúdica, assim, para que a gente possa entender. Eu vou falar sobre redes neurais convolucionais, vou falar sobre dados, treinamento e validação, métricas de performance e visualização dos dados, dos resultados, as perspectivas e um pouco do nosso grupo de pesquisa aqui da Unifesp. Então, como vocês sabem, né, a inteligência artificial tem sido muito falada recentemente, principalmente pelos grandes resultados que já foram demonstrados através do uso dela, né? Se você vê aí, hoje a inteligência artificial está no Google, está no Facebook, está em tudo que é lugar, está nos wearables que vocês estavam falando, está em tudo, assim, não tem mais para onde correr. Mas mesmo assim a gente está numa fase bem embrionária, né? E esse termo inteligência artificial, ele é um termo bem genérico, para falar a verdade, para falar sobre como que uma máquina pode chegar a resultados através de dados que a gente coloca lá para ela trabalhar, sem que na realidade ela saiba as regras que a gente está colocando para ela. No final das contas, a gente vai colocar um dado de entrada e a gente vai colocar a máquina para trabalhar em cima de um algoritmo, né, que já existem vários modelos, e aí a máquina ela vai tentar chegar num conjunto de regras, né, que consigam responder aquela pergunta, e ela vai comparar com o dado inicial que a gente colocou lá para ver se aquilo está certo ou não. Então, basicamente, isso diferencia a inteligência artificial dos sistemas de máquina baseados em regras normais, né? E, por exemplo, existem várias subclassificações da inteligência artificial, como o machine learning, o representation learning e o deep learning, e todos eles acrescentam características à inteligência artificial que a gente pode usar de uma forma ou de outra. Então, na medicina, a gente usa muito o deep learning porque a partir de 2010 ali a gente conseguiu ter mais poder computacional e mais recurso e mais dado também para trabalhar com justamente as big data, né? A gente hoje consegue com o deep learning a gente consegue trabalhar com dados muito volumosos, né? E a gente consegue chegar em resultados bem interessantes. Então, como eu falei para vocês, o básico seria a computação tradicional, ela usaria regras já pré-definidas, enquanto que na inteligência artificial a gente tem um dado de entrada, a gente coloca algoritmos de trabalho para a máquina e ela consegue, por exemplo, mapear o que aqueles dados que a gente colocou para ela significam e ela agrupa aquilo, de certa forma, para responder a nossa pergunta, né? Seria basicamente isso, para dar tentar dar uma resumida de forma simplória. Então, seria o exemplo mais prático que eu consigo mostrar para vocês seria isso. Por exemplo, se tem essa menina correndo aqui, a gente pode dizer para a máquina se ela está com a velocidade abaixo de 4 km por hora, por exemplo, a gente diz que ela está caminhando. Se ela está com a velocidade abaixo de 4, aí ela está caminhando, mas se não for abaixo de 4, ela está correndo. Aí a gente acrescenta regras, a gente diz, se for abaixo de 4, ela está caminhando, se for abaixo de 12, mas maior do que 4, ela está correndo, e qualquer outra coisa disso, ela está andando de bicicleta. Mas, por exemplo, se for uma menina jogando golfe, a gente não colocou essa regra, o computador não vai saber o que dizer. Então, isso aqui a gente está colocando as regras para ele, e quando essas regras não existem, a gente não consegue ter resultado.
A diferença disso, basicamente, para a inteligência artificial é que, com a inteligência artificial, a gente coloca um conjunto de dados. Por exemplo, a gente coloca essa imagem da menina caminhando aí, e o computador ele vai transformar aquilo em números, e cada função, cada dado que a gente coloca, ele vai transformar em números diferentes, e ele vai agrupar aquilo de acordo com esses números. Ele vai começar a buscar nos novos dados padrões para aquilo. Ou seja, no final das contas, a gente não precisa dizer para o computador o que é cada coisa. A gente só coloca lá a regra para cada coisa, na realidade. A gente só coloca os dados por uma série de algoritmos. A gente consegue transformar esses dados em números, né? E esses números, eles são agrupados de acordo com o que a gente disse que era no começo, né? E com o que a gente anotou. E aí ele começa a pegar novos dados e colocar isso, tentar agrupar como ele foi treinado, né? A mesma coisa aqui, por exemplo, se a gente tem dois conjuntos de números aí, x e y, a gente tentar encontrar, por exemplo, uma relação entre números de x e y. Eu tenho no x aí o primeiro número menos 1. O que eu preciso fazer para chegar a um resultado de menos 3? Eu vou pegar o menos 1, vou colocar menos 2 da menos 3. Mas se eu pegar esse menos 2 aí e colocar para o zero do lado e tentar colocar para chegar no menos 1, eu vou ver que essa regra não funcionou. 0 menos 2 não dá menos 1. Então, isso, a gente tentando brincar aqui, a gente estaria fazendo o que o computador faz quando a gente coloca uma série de dados para ele, tá? E aí, no final das contas, essa seria a regra, que o y aí é 2x menos 1, tá? Então, da mesma forma que a gente consegue fazer isso humanamente, tentar chegar nessa relação através do nosso cérebro, o computador, ele, através de inteligência artificial, ele tenta fazer a mesma coisa. E aí ele consegue chegar justamente nessa regra, do y é igual a 2x menos 1. E aí ele vai aplicar aquilo, se ele chegou nessa regra como algo que dá um resultado confiável, ele vai utilizar isso para várias outras coisas. E aí ele vai tentar aplicar num conjunto de dados, por exemplo, que ele nunca viu. Tá? Aqui, falando especificamente sobre as redes neurais convolucionais, que são tipos de rede que a gente usa lá no Deep Learning, que eu mostrei no início, esse tipo de rede especificamente, ele imita bastante o cérebro humano, tá? Da mesma forma que a gente consegue visualizar um estímulo, a nossa visão, a gente olha alguma coisa, e lá no nosso cérebro tudo isso é processado. Por exemplo, a gente consegue entender que o que a gente está vendo pode ser um cachorro, pode ser um gato. Da mesma forma, a gente consegue fazer isso através de uma rede neural, representada através de algoritmos matemáticos, né? A gente oferece para o computador um input, né, uma entrada, normalmente a gente anota o que é aquela entrada, e o computador, através de uma série de cálculos que a gente não vê, tá? A gente só fornece para ele a entrada e o modelo, mas esses cálculos que o computador a gente não vê, cada cálculo é feito através de uma série de camadas, né? Para chegar num resultado final, e esse resultado final ser comparado com o que a gente colocou no início, essas são as redes neurais convolucionais. A gente tenta extrair informações e, principalmente, extrair qual é a regra daquelas informações, o mapa de regras para o que a gente colocou no início. E a rede neural convolucional é muito utilizada para a gente fazer isso através de imagens. Quando a gente oferece para o computador uma imagem, ele transforma aquela imagem numa série de números através de classificadores, através de várias coisas que a gente não consegue ver rodando, assim, a gente não vê na nossa frente, mas a gente tem um resultado final que a gente pode comparar com um dado de entrada. Então, seria basicamente isso, é uma rede que imita o cérebro humano. Aí, como eu falei para vocês, entram os inputs, tem as camadas secretas, né, essas escondidas aí, que são toda essa parte de processamento multicamada no meio do caminho para chegar no output, que seria o resultado final. E aí a gente compara e vê se, de fato, esse output bate com o que a gente viu lá no início. Se a gente tem esse resultado bom, esse modelo que foi treinado dessa forma, a gente pode passar a utilizar ele para aplicar em dados que essa máquina nunca viu. E aí está a diferença entre treinar um modelo, entre validar e testar com dados que o computador nunca viu. Tá? Então, a gente sempre precisa separar esses grupos de dados. A gente tem um dado para treinar o algoritmo, a gente tem um dado para validar o modelo e a gente tem dados que o computador nunca viu. O ideal é que nunca esses dados sejam iguais. A gente tenta evitar ao máximo utilizar dado que foi usado para treinar, por exemplo, num modelo de validação ou de teste, porque aí vai ficar muito fácil para o computador saber que aquilo tem um resultado já predefinido, né?
Aí é uma forma de vocês visualizarem o que é que significaria isso. Ó, eu tenho uma imagem de um rio humano aí, no ultrassom. Para a gente é muito fácil, assim, que conhece, então é muito fácil ver isso como um rio humano. O nosso cérebro consegue perceber isso tranquilamente. Mas o computador não. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai processar essa informação e cada pixel dessa imagem aí, ele vai gerar um valor através de uma série de matrizes que ele multiplica os pixels por isso, e ele vai chegar nessa imagenzinha aí, que são justamente cada quadradinho desse aqui é um valor de pixel que foi gerado para essa imagem através dos algoritmos, tá? E aí, dentro disso, a gente tem diversas coisas que a gente pode fazer. A gente tem algoritmos de classificação, a gente tem algoritmos, por exemplo, de extração de formas. A gente pode pegar uma imagem e dizer, ó, essa imagem aqui, ela está alterada ou ela está normal. Isso seria basicamente classificar a imagem como um todo. Mas a gente também tem algoritmos de classificação que podem, por exemplo, achar metástase num fígado, ou só segmentar o fígado, dizer, ó, essa imagem aqui, a gente conseguiu delimitar o fígado, e é justamente o que a gente está vendo aqui nessa última imagenzinha, tá? E as redes neurais, elas funcionam dessa forma, e existem diversas técnicas para a gente conseguir fazer isso, tá? O mais legal da rede neural é que a gente consegue extrair características bem específicas. Por exemplo, tem redes neurais convolucionais que vão utilizar os inputs para, por exemplo, chegar no contorno de um rim. Ou vão ter redes neurais que vão focar na medula renal. Ou tem redes neurais que vão focar no córtex renal. Entendeu? Então, cada modelo vai focar numa coisa diferente, dependendo do que a gente fala para ele que vai ter, que a gente quer que tenha. Outra representação seria essa aqui, um gatinho, por exemplo, se a gente pegar e dividir essa tela em pixels, a gente vai dividir cada pixelzinho da tela aí, como eu estou mostrando para vocês. A gente vai pegar aí grupos de 9 pixels, 3x3, por exemplo, e a gente vai varrer a imagem como está aí. Ó, a gente vai pegar esses pixels aqui, esses 3x3, depois a gente vai passar para o 3x3 do lado, e a gente vai multiplicar cada valorzinho desses daqui por uma matriz. E a gente vai chegar e somar tudo isso no final, por exemplo, e chegar a um valor único. E a gente vai fazer isso para todos os quadros da imagem. E a gente vai gerar uma nova imagem, só que dessa vez de resolução menor, tá? Como está mostrado aqui do lado. Isso aqui é uma convolução, ou seja, por exemplo, a gente chegou aqui, o resultado desse rosinha aqui, desse quadrado rosa de 3x3 é 2, desse aqui é 1, desse aqui laranja, do azul é 1, né? Do laranja é 4 e do verde é 3. E é isso que chama de convolução, por isso que o nome é rede neural convolucional. Aí a gente tem uma nova imagem, agora baseada em valores de pixels, e aí a gente vai fazer a mesma coisa, dessa vez tentando extrair o valor máximo desses 3x3 aqui, que no caso aqui é 4. A gente faz isso para tudo e a gente chega no valor máximo, tá? Isso é o chamado pooling. A gente faz muito isso na rede neural convolucional. E a gente vai conseguindo cada vez mais extrair características de imagens muito grandes para imagens muito pequenas, porque aqui, ó, esse 4 nada mais representa do que esse quadrado de 3x3 aqui. Então, eu já diminuí de 3x3 para 1. Ou seja, antes eu tinha 9, agora eu tenho 1 só. E eu vou diminuindo as imagens, a resolução das imagens, e mesmo assim conseguindo obter características bem relevantes do que a gente queria ver. Mais um exemplo aqui, ó, mostrando como é que funcionaria. A gente teria uma matriz 3x3 multiplicando mais um 3x3 da imagem, chegando a um resultado de 1 aqui. E cada filtro desse vai ter uma relevância para alguma coisa diferente. Alguns vão ser voltados mais para os contornos, outro diretamente para o órgão em si. Tá? Como está mostrado nessa imagem aqui do lado. A gente tem um corte de tomo de abdômen aqui, e no final a gente tem uma representação apenas do rim aqui, mostrando que foi isso que a gente os filtros que a gente utilizou foram para isso. Mais uma representação aqui do que seria uma rede neural convolucional, tá? Mostrando exatamente essa extração dos dados. As tarefas que a gente usa muito nas redes neurais convolucionais são, como eu falei para vocês, de classificação, essa imagem aqui ela tem metástase ou não tem metástase. Numa detecção de objeto, a gente marca um quadradinho ao redor do que seria metástase. Na segmentação semântica, a gente marca todas as metástases, por exemplo, bem delineadinhas, e aqui a gente diz, na segmentação de exemplo, a gente consegue, por exemplo, dizer qual a metástase 1, qual a metástase 2, tá? São vários exemplos para cada exemplo desse, a gente usa um modelo diferente. Aí, ó, os dados também são muito importantes. Ó. Você precisa anotar muito bem os dados. Ó. Eu precisaria dizer para o algoritmo, ó, isso aqui é um computador, isso aqui é uma garrafa, isso aqui é uma tigela, tá? Senão o computador não vai conseguir treinar muito bem. Da mesma forma, nas imagens médicas, eu preciso separar. Isso aqui é o que a gente chama de segmentação.
E a anotação desses dados é bem importante. Aqui é a mesma coisa, eu preciso segmentar para dizer para o computador, ó, isso aqui é um rim, tá? Para ele saber e ter o aprendizado supervisionado. A gente enfrenta alguns problemas, né? Dados unicêntricos, por exemplo, a gente tem uma limitação de quantidade de dado, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue treinar um modelo que seja útil para uma amostra do nosso hospital, por exemplo. Dados multicêntricos, eles são muito legais para poder treinar um modelo de forma bem generalizada, mas, ao mesmo tempo, a gente tem problema como segurança dos dados e, principalmente, sobre a anotação desses dados. A gente, às vezes, não tem uniformidade na anotação desses dados. E isso gera os problemas de overfitting e generalização, que é o que eu falei antes. Assim, se a gente tem dados que são muito bem representativos da nossa amostra, e a gente treina esse modelo a partir disso, a gente tem resultados muito bons para o nosso hospital, mas a gente não consegue generalizar isso para outros hospitais. Então, a gente sempre fica nesse impasse do overfitting, né, que é ter resultados que são muito travados para o nosso centro, para, por exemplo, generalizar esses dados para mais centros. A mesma coisa aqui, dando um exemplo, né, e mostrando que essa zona de Goldilocks seria o ideal para a gente. A gente tem um modelo que vai muito bem com os dados que a gente tem disponível, mas, ao mesmo tempo, vai muito bem com os dados que a gente possa colocar futuramente para ele. Aqui mais um exemplozinho mostrando como é que seria isso, né? Tipo, se você tem uma moça que não estudou nada e ela foi muito mal no teste de classe, ela não está interessada em aprender, ela vai muito mal no teste geral. Você tem um rapaz aqui que foi muito bom no teste de classe, mas ele decorou as questões da classe, no teste geral ele vai muito mal. E aí a gente também não quer isso. O ideal é o aprendizado conceitual, né? Essa moça aqui, no caso, ela estudou muito bem para o teste de classe, mas como o aprendizado dela foi conceitual, num teste generalizado, ela vai muito bem também. Aqui mostrando o que a gente pode fazer, por exemplo, para aumentar a quantidade dos nossos dados, a gente mexe as imagens, a gente adiciona ruído, a gente faz de todas as formas possíveis para ter dados extremamente difíceis para o computador interpretar, para o modelo ser treinado, e a partir disso a gente consegue chegar em melhores resultados. E hoje também a gente já tem algoritmos que conseguem fazer isso que a gente faz manualmente. Existem algoritmos de computação que já mudam totalmente os dados para aumentar a quantidade de dados que a gente tem. Vários problemas aí, como vocês já falaram, não vou perder muito tempo nisso, em relação a como que a gente pode anotar os dados, é difícil pra caramba isso. Às vezes a gente tem um grupo pequeno, a gente não consegue ter gente suficiente para anotar todos esses dados, a gente tem que contratar gente de fora, mas aí a gente perde controle sobre a anotação desses dados, a gente pode colocar na internet também, em fórum, mas aí também perde controle. É sempre um problema em relação a custo-benefício de cada coisa, né? E a gente também, hoje em dia, já tem algoritmos de computação que conseguem anotar dados. Isso aqui é um exemplo de como que a gente coloca esses dados na internet para as pessoas participarem e anotarem. A gente tem vários modelos de supervisão de anotação desses dados, sejam manuais ou sejam por computação. Os modelos de computação hoje de inteligência artificial já conseguem, por exemplo, prever, a partir de dados anotados, eles chegam a anotações. Eles criam anotações que eles conseguem implementar em conjunto de dados não anotados. E, a partir disso, a gente consegue gerar grupos de dados bem maiores para o modelo ser treinado subsequentemente. E uma coisa maravilhosa que a gente tem hoje são bancos de dados públicos, né? Todos esses aí são bancos de dados públicos que a gente pode usar para imagem, por exemplo, e são dados muito bem anotados e a gente consegue gerar várias predições muito bem feitas a partir desses bancos de dados aí. Sobre treinamento e validação. Selecionar um modelo é muito importante. Às vezes a gente acha que um modelo vai ser útil, a gente treina, quando vê não é aquele modelo ideal, a gente muda de modelo, tá? Os hiperparâmetros são pequenos parâmetros que são ajustados manualmente por nós, seres humanos, enquanto a gente está treinando o modelo, para dizer, por exemplo, você vai treinar com esses dados aqui, o modelo vai treinar 500 vezes, ou ele vai treinar 200 mil vezes, e a gente vai vendo se esses parâmetros se adequam ao resultado que a gente quer. A regularização tem a ver justamente com evitar o que eu falei antes sobre overfitting, né? Sobre você, por exemplo, não conseguir generalizar esses dados. A gente regularizando esses dados, a gente consegue chegar num modelo bem mais cabível, assim. Sobre a amostragem de dados, como eu falei antes também, muito interessante, porque se a gente tem poucos dados e dados, sei lá, assim como no estudo clínico com seres humanos, se você tem dados muito mais dados representativos
de uma doença e coloca isso para o modelo treinar, é muito mais provável que o modelo computacional ele saiba prever melhor a doença do que um paciente que não tem a doença. Então, o grupo de dados precisa ser bem homogêneo. E a aprendizagem por transferência é justamente a gente, por exemplo, pegar um modelo pré-treinado com muito mais imagens, que alguém já fez isso, e a gente pega só o modelo treinado e aplica para os nossos dados. Isso também reduz o tempo computacional. Validação é justamente o que eu falei também no começo, sobre ter um grupo de dados específico que ainda não foi treinado com aquele modelo, para ver se tudo que a gente treinou se aplica. Tá? Métricas de performance, por exemplo, a gente precisa ter números que representem o que a gente está visualizando, né? Por exemplo, para um algoritmo de classificação, dizer se uma imagem, por exemplo, é alterada ou não, a gente tem aí uma curva ROC. Quando a gente passa para detecção de objetos, a gente vai para uma matriz de confusão. E quando a gente vai para segmentação semântica e segmentação de exemplos, a gente vai para formas muito mais complexas de métricas de performance, que você vai, por exemplo, plotar na imagem o que o modelo predisse e o que nós colocamos, o que nós anotamos, e vai ser calculado, a gente vai chegar no número que coloca, por exemplo, a diferença entre o que a gente segmentou e o que a gente não segmentou. Tá? As visualizações dessas coisas todas, elas passam, por exemplo, por também várias formas complexas. A gente tem mapas de saliência, que são formas de visualizar o que a gente anotou e o que o modelo predisse, a partir de diferenças pontuais dos pixels. A gente tem gradientes de anotação. Por exemplo, a gente pode, através disso aqui, a gente pode dizer, essa área aqui do modelo foi a área que errou mais do que a área, essa área aqui mais externa errou mais do que a área do centro. E aí a gente consegue ter uma noção de quanto que o modelo está, de fato, acertando ou errando, visualizando aquilo, tá? Sobre perspectivas, hoje em dia existe muito trabalho baseado no Federated Learning, né? Inclusive o Kitamura, um dos nossos chefes do grupo, ele participou agora de uma publicação na Nature muito legal sobre isso, que é hoje ter centros espalhados pelo mundo para falar, para compartilhar dados e modelos e treinamentos. Isso é fantástico, isso provavelmente vai revolucionar o que a gente sabe hoje sobre inteligência artificial, embora a gente ainda esteja bem embrionário. É muito legal mesmo, assim. E a gente ainda tem problemas, por exemplo, basicamente para imagem, a gente usa imagens 2D, né? Quando a gente implementar imagens 3D nos modelos de inteligência artificial, na medicina, por exemplo, a gente vai conseguir ter modelos muito mais bem treinados. Os aspectos éticos. Os vieses dos estudos com inteligência artificial são muito pouco estudados ainda, tá? A gente não consegue, por exemplo, estudar, normalmente a gente não separa os dados que a gente põe para o modelo treinar em subgrupos, por exemplo, e aí isso cria vieses mesmo, tá? A gente coloca tudo junto e deixa para o computador treinar baseado no que a gente colocou, mas a gente não fala lá, esse aqui é um grupo de pessoas com hipertensão ou pessoas com diabetes e tal, é tudo misturado, tá? Os novos modelos que a gente está visualizando, que estão surgindo cada vez mais, isso também tem aumentado muito a nossa capacidade de prever dados com maior acurácia. E agora, só para falar do nosso grupo de pesquisa aí da Unifesp, que a gente tem a honra hoje de contar com a professora Silvana aí no nosso grupo. Ela tem participado bastante das nossas reuniões às quartas-feiras. O nosso grupo foi uma grande invenção aí do professor Nitamar, que é neuroradiologista, é um cara sensacional, abriu as portas para muita gente agora na Unifesp. O Dr. Felipe Kitamura também, que é um gênio, assim, é um cara sensacional e ajuda bastante. Temos várias outras pessoas que participam das nossas reuniões e contribuem. Hoje, de residente, tem eu, o Eduardo Farina e o Augusto Serpa. A gente tem desenvolvido muito trabalho com esse grupo e tem sido incrível, assim, o aprendizado tem sido exponencial. Nossos projetos em andamento, por exemplo, a gente hoje tem projetos submetidos para essa plataforma chamada Kaggle, que é uma plataforma internacional aí de inteligência artificial. Na realidade, são competições baseadas em inteligência artificial, que a gente usa muito para aprendizado, e recentemente a gente conseguiu publicar a nossa própria competição para as pessoas do mundo inteiro poderem participar. A gente tem 2 competições publicadas lá. E a gente tem projetos em andamento sobre idade óssea, com o pessoal do músculo sobre artéria tibial anterior aberrante, e a gente tem projetos realizados que foram justamente esses que foram publicados no Kaggle, e a gente tem todos os projetos que a gente fez ano passado sobre discussão remota, sobre autorização de protocolo. Hoje
a gente consegue fazer com que qualquer pessoa do hospital peça uma discussão de exame para a gente através de uma plataforma bem simples na internet, que é o Linktree. Então, qualquer residente do hospital consegue acessar essa plataforma e pedir uma discussão direto para o residente que está no estágio específico lá. E a gente tem parceria aí com o pessoal da DASA, com o pessoal da FIG, nossos chefes hoje trabalham para a DASA, eu e Eduardo Farina, a gente hoje trabalha para a DASA também, a gente ajuda no grupo deles lá de inteligência artificial, a convite do Felipe Kitamura. Aqui só para mostrar o site do Kaggle para vocês, que é muito legal, quem tiver interesse em inteligência artificial, eu recomendo fortemente participar, e é muito legal mesmo, dá prêmio, tem prêmios em dinheiro, você ganha medalhas, e você acaba aprendendo muito mais que se você ficar só estudando e vendo vídeo do YouTube. Aqui são as duas nossas competições, uma criada pelo Eduardo Farina, e a outra criada pelo Augusto. As pessoas do mundo inteiro podem participar das nossas competições, elas ganham prêmio também, a gente convidou elas, os vencedores, para participar do nosso grupo, já que a gente não pode oferecer prêmio em dinheiro, porque a gente é uma universidade pública. Aqui está mostrando só o site do nosso link de discussão, né? Qualquer pessoa no hospital pode acessar esse QR Code e acessar o nosso site. Então, por exemplo, você chega lá, eu quero discutir uma tomografia de crânio. Basta entrar nesse site, clicar aqui, inclusive sou eu que estou na Neuro esse mês, vai cair no meu celular, eu vou poder discutir diretamente com o residente que está interessado na discussão, e aquilo eu retorno para ele sem ele precisar ir fisicamente lá no departamento de radiologia, e eu consigo ter um controle desses dados muito maior. Nosso projeto agora é desenvolver um bot que faça isso tudo de forma remota, e a gente não tem trabalho, a gente só acessa uma planilha, vê a discussão lá, e a gente consegue retornar, e esses dados ficam gravados, e a gente pode usar ele para estudos posteriores. E é isso, as minhas referências foram essas, espero não ter estourado o tempo aí. Obrigado, aí está meu e-mail, se quiserem entrar em contato, tiver alguma dúvida, pode se sintam à vontade para mandar e-mail aí. Obrigado.